Boa noite! E aí, apresentando um pouquinho, quero falar do Janeiro Branco. A campanha do Janeiro Branco é uma campanha para mobilizar todos nós a termos cuidado e preocupação com a nossa saúde mental. E por isso que essa campanha, nesse ano, eu quis fazer as lives para trazer esse conteúdo, essa conscientização, aproveitando a presença dos meus irmãos. Meus irmãos, como você que entrou aí, talvez você já assistiu alguma live, mas eu fiz essa campanha do Janeiro Branco com os meus 4 irmãos e hoje eu vou finalizar com a minha irmã. E nós falamos sobre várias áreas de trabalho, cada um está numa área e cada área das nossas vidas nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Então, essa que é a proposta do Janeiro Branco, levar esse conhecimento aí para todo mundo. E hoje aqui, né, a live de hoje, fiz essa introdução aí do Janeiro Branco, mas a live de hoje a gente vai estar falando da saúde mental na vida acadêmica, que é uma área importantíssima e a maioria das pessoas passa por ela, né? As pessoas que querem ter uma formação, que querem estudar, todo mundo passa aí pela vida acadêmica. E eu estava até olhando uma entrevista falando sobre o estresse, e falando justamente isso, que muitos ambientes nossos são estressantes. Mas na pesquisa fala que a porcentagem do estresse nas universidades, na vida acadêmica, ela é maior do que nas outras áreas. Porque na vida acadêmica, na universidade, na faculdade, são estresse um atrás do outro, é muita pressão. E lá é um ambiente, né, que precisa as pessoas manterem muita saúde emocional, a saúde mental, para que consiga entrar no curso e terminar. E o professor também, nós vamos estar falando também da saúde do professor, que também é muito estresse, né? Está participando aí da vida acadêmica. E para falar desse tema, a minha irmã Elaine. E apresentando aí a minha irmã, boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, nessa correria que eu te falei. Vocês estão vendo, eu estou numa sala de aula de toda a faculdade que eu trabalho aqui na faculdade FAIP de Marília. E eu estou aqui no meu ambiente de trabalho e é uma honra muito grande. Agradeço a Ana Ruth pela oportunidade de falar um pouquinho de saúde mental dentro do ambiente acadêmico. Muito bom. Eu quero apresentar a Elaine, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui com a transmissão, porque ela está no ambiente de trabalho, não saiu, né? Ela vai estar fazendo a live lá de um andar lá do prédio. E eu quero apresentar a Elaine. A Elaine, ela é graduada em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, né? Na Faculdade de Marília. Ela tem pós-graduação em Educação em Direitos Humanos, Diversidade, Questões Étnicas, Sociais e Raciais, né, na Faculdade lá de Minas. Pós-graduada em Direito Educacional e Trabalhista, educacional, na área, né, de educação. Ela tem um MBA na área de Gestão do Conhecimento e, atualmente, ela está trabalhando como supervisora de ensino superior na Faculdade FAIP, na Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, na cidade de Marília, São Paulo. Ela também tem 2 filhas, né? Tem uma filha casada, tem uma filha jovem e ainda tem uma netinha. Netinha de 5 anos. Netinha de 5 anos, né? Isso mesmo. Então, vai ser um prazer ouvir a Elaine aqui. E como introdução, né, Elaine, eu gostaria que você começasse falando para a gente. Eu comentei aqui que o ambiente acadêmico é um ambiente de muito estresse. E eu gostaria que você, né, falasse um pouquinho, já que você está trabalhando na universidade, na faculdade, nesse ambiente, e eu queria que você desse para as pessoas que estão ouvindo dicas, né, falando de como que a gente pode, como que a gente sobrevive na vida acadêmica, tanto direcionado para os professores, a gente pode falar um pouquinho, né, a vida do professor, e também direcionado aos alunos, que todo mundo tem aquele novinho, né, que entra na faculdade, tem até aqueles mais velhos que resolvem, né, fazer a faculdade lá depois de uma certa idade. Então, o ambiente acadêmico ele está
bem misturado, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto aqui para a gente. Tá certo. O ambiente acadêmico, quando o aluno adentra um ambiente acadêmico, olha, eu vou fazer a faculdade, ele vem todo animado, vem com aquela ansiedade, com aqueles sonhos, né? E o professor também. Os professores, muitos que chegam aqui para fazer parte do quadro docente da faculdade, eles vêm, assim, motivados, felizes, alegres, assim como os alunos. Só que o ambiente acadêmico não envolve apenas, o que eu estava falando com você, só o aluno e o professor. É um contexto imenso, é uma equipe toda, né? Desde o funcionário da limpeza, desde a portaria, a administração. Então, todos aqui estão envolvidos para dar o melhor para o aluno. E aí que está. O aluno chega com tanta vontade de fazer a faculdade, faz projetos e faz planos, e no decorrer dos meses, dos anos, esse aluno que lá no começo estava todo motivado, estava feliz, era um sonho, de repente ele começa a diminuir aí esse pique todo, né? Começa a apresentar alguns sintomas aí que não é muito legal, principalmente para a saúde mental. Assim como o docente e assim como toda a equipe. Mas hoje o foco vai ser justamente os alunos e os professores, né? Sem eles, sem um aluno, a gente não tem faculdade. Sem docente, a gente não tem aluno, não tem nenhuma outra profissão. Uhum. Muito bem. Elaine, o que você falou aí é muito importante. Aí vamos focar primeiro na questão dos professores, né? O professor, né, acadêmico, ele entra para a universidade, você está aí na faculdade como coordenadora, então você lida com professores. O que você diria para um professor, né, de dicas, para ele ir até o final do ano, para ele não se estressar, porque você acompanha aí professores, né, que começam um ano muito animado com a turma, com a sala de aula, e lidar com adultos, né, não é fácil, a pressão da faculdade, os alunos exigentes, né, e eu queria que você desse algumas dicas. O que você falaria para os professores que estão começando aí o ano, para não ficar no estresse, né? Para conservar aí sua saúde mental, né? Vamos dizer. Olha, a primeira palavra que eu falo é uma palavra-chave, seria a gestão de emoções. O professor, ele já traz uma carga para dentro da faculdade de responsabilidade, muitas vezes até de competitividade entre um profissional e o outro, e a responsabilidade maior de ensinar, de passar para o aluno o conhecimento que ele adquiriu por anos, de todos os seus estudos. Então, a responsabilidade do professor é muito grande. E como lidar com tantos alunos, cada um de um jeito, né? E a gente bem sabe que as dificuldades são muitas dentro da sala de aula. E hoje em dia, eu fiz faculdade há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, nós sentimos um grande respeito pelo professor. Não que hoje não tenha, existe sim. Só que hoje mudou a geração, muito mudou a geração. O jovem já chega aqui conectado, com o celular na mão, e o professor chega, prepara a aula, muitas vezes está dando aula, o que acontece? Ele olha para a sala de aula e o aluno não está prestando atenção. E isso para ele traz ele fica frustrado. E ele pergunta, será que a minha didática, eu não estou sendo suficiente para que esse aluno preste atenção na minha aula? E aí que começa. Ele se cobrar. A cobrança é tanta que a pressão que ele já tem de estar numa universidade, da responsabilidade, se torna ainda maior. O que eu aconselho com o professor? Seja leve. Chegue na faculdade, coloque, eu sei que tem muitos problemas, lá muitos professores têm outra profissão. Às vezes ele está aqui como professor, muitos são bancários, muito está trabalhando de repente no hospital, outros em empresas. Então eles já chegam aqui um pouquinho esgotados. O que eles querem? A atenção do aluno. Só que esse aluno que está lá não é aquele aluno daquele padrão que ele queria. Como lidar com isso? O que fazer?
é saber lidar, é gestão das emoções, é saber encontrar o equilíbrio. Tá certo que ele não vai também abandonar tudo, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é ele ter o controle, ter o equilíbrio emocional para lidar com tantas adversidades que existem dentro de uma sala de aula. E Elaine, falando dessa gestão de emoções, né? Aproveitando a minha área, né? Que fala muito sobre a gente cuidar das emoções. Para a gente ter uma gestão de emoções, né? Como você falou, primeiro, algumas coisas a gente precisa deixar as pessoas que estão ouvindo claro para elas. Primeiro, não tem uma emoção certa e errada. As emoções a gente sente, ela é inerente ao ser humano. O que nós precisamos fazer, diante disso, é ter um autoconhecimento. O professor precisa se conhecer e saber qual é a emoção que ele está sentindo naquela hora. Porque, sim, às vezes, o professor, ele não tendo o autoconhecimento, ele vai agir de um jeito que depois ele vai se arrepender. Vai trazer uma consequência maior, né? Vai desencadear um problema maior. Então, para ter uma gestão das emoções, a gente precisa se conhecer. O professor precisa ter esse espaço, né, para ele se conhecer, para ele descansar. A gente fala muito do estresse, essa palavra que você usa, né? O professor vai... Síndrome de esgotamento profissional. Isso daí aflige, atinge muito os docentes de nível superior. Uhum. Porque a pessoa vai ficando estressada. E eu gosto de dizer que a palavra estresse, ela não tem uma conotação negativa, como a gente fala assim, eu estou estressado. As pessoas dão um significado diferente, mas a palavra estresse significa que você está precisando usar uma energia para desempenhar tal atividade. Exatamente. Então, tem atividade que você vai transmitir, você não vai precisar de muita energia. Por isso que é importante a gente estar trabalhando no lugar que a gente gosta. Então, o professor tem que estar num ambiente que ele gosta. Exatamente. Com os alunos que ele gosta, com a aula que ele gosta. Porque aí o nível de energia que ele vai precisar colocar vai ser menor. Mas quando a gente não administra nada disso e a gente não se conhece, às vezes a gente está num ambiente que a gente não gosta. Pega uma turma que você não gosta, na faculdade que você não gosta, tem que trabalhar com pessoas que você não gosta. Exatamente. Você tem que usar muito da sua energia e aí você vai ficar estressado. Então, nem todo mundo fica estressado em um ambiente de estressor. Tem muitos estressores. Mas o estresse depende de cada um de nós, né? É nós que precisamos olhar para dentro de nós. Você falou um ponto fundamental. Assim como outras profissões, a docência, talvez até, eu penso assim que ser professor, ele tem que amar assim, incondicional. Não é porque o aluno é bonitinho, não é porque o aluno tem um poder aquisitivo melhor. Docência, ele não vê o nível social, ele não vê o problema, ele simplesmente ama o que faz. Chegar para dar aula e não gostar do que está fazendo, não é nem só não gostar do que está fazendo, é o que você falou, do ambiente, dos colegas de trabalho, não. Então, eu penso assim, para ser docente, para ser um professor, você tem que, acima de tudo, amar o que faz, amar ensinar, passar para o outro o que você sabe. É isso exatamente o que você falou na última. Exatamente. Porque será tudo em vão se o docente não gostar do que ele faz. Porque se ele ama o que ele faz, ele tem paixão pelo que ele faz, gerir emoções, gerir os sentimentos, as diversidades que ocorrem dentro da sala de aula e todo o ambiente acadêmico, isso aí ele vai, com certeza, saber administrar muito bem. Mas primeiro ele tem que amar o que ele faz, amar o local que ele está. Elaine, outra questão também já é próprio do ambiente acadêmico é a competitividade e a fazer o melhor, né? Fazer o melhor, porque todo mundo entra na universidade, está todo mundo correndo atrás de produzir um texto, de estar se destacando. Então, instiga nas pessoas a competitividade. E isso também é um outro ponto, que quem faz isso, o professor, claro, ele tem que fazer o melhor. Mas quando o professor
professor cai nessa, né, de se competir, ficar se comparando com o outro e fazer as coisas... Exatamente. O estresse dele vai aumentar com certeza. Né? O ambiente... Foi o que eu falei logo no início, né? Competitividade. Isso daí aflige muito o docente, muito. É muita responsabilidade. A competitividade, assim como qualquer outra profissão, mas também isso ocorre dentro do ambiente acadêmico, entre os docentes. Há uma competitividade porque chega na sala de aula, o aluno ele tem preferência por aquele professor. Ou aquele outro professor apresentou um trabalho melhor que o dele. Não que ele, mas fica aquele sentimento, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser sempre mais, muitas vezes foge até do limite do professor. E lidar com a competitividade é um dos fatores que eu falei logo no início, né? Tem que saber ter um equilíbrio, se conhecer também, né? Para saber que ele tem um limite e reconhecer o seu trabalho. É isso que é o importante também. E aí, fechando nessa parte que nós estamos falando de professores, as dicas que nós podemos dar, né, que a Elaine falou aí, as dicas é ter uma gestão das emoções, o professor para não cair nessa, né? Nós estamos falando muito sobre essa questão da autossabotagem, ele pode se sabotar ele mesmo. E isso daí é um problema muito sério para a saúde mental. Muitas pessoas se auto-sabotam. O professor não foge da regra. Ele se cobra muito, ele mesmo se sabota. E aí que começa, né, os problemas, o esgotamento e assim. E a dica que a gente dá, né, para que o professor não caia nisso, é ele ter uma gestão das emoções. Para ter a gestão das emoções, não tem outro caminho do que a gente ter o autoconhecimento. Exato. Então, às vezes, o professor ele tem um nível intelectual muito desenvolvido, porque ele estuda, mas emocionalmente, às vezes, não acompanha o nível da inteligência. Porque hoje a gente fala da diferença entre a inteligência intelectual e a inteligência emocional. O professor ele busca muita capacidade intelectual e, às vezes, ele não está sabendo lidar com as próprias emoções. Então, precisa ter um autoconhecimento, pedir ajuda, não se comparar com o outro, não achar que o outro é melhor que ele. Agora, como, né, Elaine, o professor vai não cair na competitividade? O professor, para ele não se sentir ameaçado e não se sabotar, ele precisa buscar capacitação. Às vezes o professor fica inseguro, porque ele está diante de um assunto que ele não domina. Isso gera estresse. Então tem que estudar, tem que se capacitar, tem que se sentir seguro no cargo que está desempenhando. Porque senão vai desencadear muita doença e leva à doença. Aproveitando aí a questão da capacitação, eu vou dar um exemplo da faculdade onde eu trabalho. Nós temos um cuidado nessa questão de passar para o professor, muitas vezes é um detalhe que ele não sabe, mas isso, de repente, pode ser um problema para ele lá na frente. Poxa, uma coisa tão simples eu não saber. Nós fazemos aqui capacitação todos os dias. Começaram as aulas, começa segunda, quarta-feira, mas desde hoje a gente tem capacitação. 20 minutos antes das aulas, a gente reúne os professores e todo dia a gente tem uma capacitação. Para quê? Justamente pelo que você falou. É passar conhecimento. Às vezes é uma coisinha, é um detalhe pequeno que pode fazer a diferença. E outra, valorizar o nosso profissional. Valorizar o docente. Ele, numa capacitação, por simples, por pouca que seja, ele se sente bem, ele se sente seguro no local de trabalho. E isso é importante. Isso é importante. Porque ele vê que ele sabe, ele tem a quem recorrer. E isso dá segurança para ele. Ele não vai pensar duas vezes de sabotar a sua eficiência. Ele está buscando conhecimento, está sendo cuidado, acolhido pela faculdade. E isso é importante. Então, a gente colocou aqui, gente, muito rapidamente, porque nós queremos falar tanto do professor como do aluno. Então, se você que entrou aí, né, do estudante, você que entrou aí, pegou
pegou, né, uma partezinha aí do professor, depois você pode voltar, né, a ouvir. A nossa imagem aqui na live, ela não tá muito boa, mas o áudio tá bom. E o conteúdo aí, né, que dá para você acompanhar, né, e ouvir. Porque nós falamos de algumas dicas para o professor na vida acadêmica. A gente se preocupar, né, para que não leve a estresse, né, do professor, para que não venha adoecer. Muitos professores estão adoecidos porque não tem esse cuidado, né? E no final nós vamos estar falando, fazendo fechamento dos dois lados, porque serve tanto para professor como aluno. Mas agora eu queria que você falasse, Elaine, que você também tem esse contato com muitos alunos. Muitos alunos. Os estudantes diferenciar também, né, Elaine? A gente fala de estudante e aluno. Estudante e aluno. E ainda tem os que entram lá novinhos, com 17, 18 anos. Verdade. E tem aqueles que entram lá na frente, acima dos 50. Sim. Então, descobrindo, né, o espaço acadêmico é para todos. Fala um pouquinho dessa entrada, né, de várias faixas de idade aí, são várias emoções. E é muito interessante lidar com alunos, porque você vê aquele aluno que saiu da faculdade agora, que tem 17 anos, ele vem com o pique todo, e vem, e ele só quer mais estudar, conhecer colegas, estar nesse ambiente, e se acha super importante. Poxa, agora eu estou numa faculdade. Enquanto aquele, né, que tem uma certa mais idade, ele já vem com outro olhar. É muito interessante. Ele chega no horário certinho, ele senta, ele não quer barulho de ninguém, ele só quer ouvir o professor. É muito. Aí entra aqueles conflitos, né? De um aluno com o outro, não tem mais idade, outro é mais jovem. Olha, eu não aguento mais porque aquele aluno fala demais, usa telefone na sala de aula, enfim. É muito assim, a gente que está nesse ambiente, a gente fala, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Vai separar? Vai deixar os pais estarem assim? Isso? Não é, a gente tem que lidar com isso. Mas os novos, quando chegam aqui, de certa forma que eles estejam animados, eles estão muito ansiosos. E essa ansiedade faz mal. Porque à medida que vão passando os meses, eles vão se cobrando. Eles vão se cobrando porque eles querem se autoafirmar dentro da própria, eles querem ganhar o seu espaço dentro da sala de aula, com seus colegas que são novos. Então, eles, aí já começa, né? A questão da cobrança. Da cobrança, tem medo, muitas vezes tem fobia, muitas vezes baixa estima, porque chega aqui ele vê um outro colega, um outro aluno que se veste de uma forma, que fala, que tem uma desenvoltura maior, e ele é mais retraído. Então, tudo isso acontece entre o aluno. E é a hora que a gente tem que ter um olhar mais atento para aquele aluno que, de repente, começa motivado e, por algum motivo, de repente, ele não fala mais, ele não é um aluno participativo, ele começa a faltar muito. Então, esse aluno nos preocupa. Inclusive, a gente tem muitos casos de alunos com depressão. E o que fazer, né? Você bem sabe disso, você que trabalha com... Você atende aí, deve atender muitos universitários, sabe que tem uma porcentagem assustadora, considerável, de universitários com depressão, inclusive com pensamentos suicidas. Por quê? Não é só o ambiente da acadêmica que é cobrado dele, muitas vezes pela família, para tirar notas boas e tudo mais. Dentro do seu ambiente de jovens, ele também é cobrado. Cobrado muitas vezes para se postar de uma forma, a fala, muitas vezes entra o bullying também no meio, né? Então, tudo isso, o aluno, a saúde mental dele vai ficando assim, complicada. Então, é um olhar atento para esse aluno. O professor também, principalmente o professor que está na aula, que deve conhecer o aluno, né? E até acho que foi um ano passado, um ano retrasado, uma professora chegou para mim e falou assim, olha, Elaine, eu estou preocupada com o aluno. Eu falei, mas o que houve? Olha, esse aluno, ele tirava notas boas, sempre muito dinâmico, muito ativo em sala de aula, participativo. De repente, ele começou a faltar. Quando vem na aula, ele não participa, ele não
não se entrosa, não quer conversar com ninguém, e os colegas disseram que ele está com depressão. E aí eu chamei o aluno para conversar, o menino estava com pensamento suicida. Então, tudo, assim, o ambiente da faculdade, quando o colega, o professor não tem esse olhar atento, muitas vezes a gente pode até perder um colega sem saber o que ele está passando. O colega, o aluno, né, sem saber o que ele está passando. Mas tudo isso por quê? Por causa da ansiedade, da cobrança. Muitas vezes o aluno está aqui, não é a faculdade que ele quer. Era um outro curso, mas porque o pai e a mãe querem aquele curso, ele tem que se particular, e tem que estudar, e ainda tem que tirar nota boa. Então, tudo isso daí para o aluno é muito complicado. E muitas vezes ele está saindo da adolescência com 17, 18 anos, ele ainda está aprendendo, né, a tomar as decisões. Ele é um adolescente praticamente, né? E de repente cai na faculdade, é muita cobrança, muita responsabilidade, né? E isso tudo aí, aonde que a gente vê mais? Nas faltas, quando começa a faltar muito, um aluno isolado. Então, isso daí nos deixa muito preocupado, muito preocupado. E alunos, como você deve saber, você deve ter feito uma pesquisa aí, que o número de alunos com depressão, até o Ministério da Saúde é muito preocupado com isso, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, que as universidades têm o maior índice de depressão entre os jovens está entre as universidades. Não é verdade? Você deve ter lido a respeito. E sabe, Elaine, eu estava dando uma olhada nesse assunto, né? E as pesquisas que eu olhei falavam, né? Comentei com você, falava justamente disso. Se você tem um nível de estresse, de ansiedade, até tinha uma das pesquisas que eu li, fala que o nível de ansiedade às vezes sobe a 6%. E na vida acadêmica, a ansiedade, por quê? Porque o estresse, ele tem altos e baixos. A gente se estressa, porque o estresse, né, nesse sentido positivo que eu falei, né? Você precisa te utilizar muita energia, então você tem o estresse que faz você produzir e dar resultado. Depois que passa aquela situação, vem o relaxamento, você acalma porque você deu conta da sua missão, e depois a vida vai te estressando de novo, tem o relaxamento, aí você estressa. A diferença é que na vida acadêmica é como se não tivesse abaixo. Cada hora, assim, cada hora... nível mais que vai puxando. Aí o professor vem dar um trabalho, tem o outro, tem pesquisa, tem isso. Então, não dá tempo do aluno ele relaxar. Não dá. E vai uma atrás da outra, e aquilo, com o passar do tempo, vai levar uma depressão. E aproveitando esse assunto, Elaine, que você está falando, quero comentar até do Felipe, meu filho, né? Que o Felipe viveu exatamente isso que você comentou. O Felipe, ele entrou na universidade, né, na UFMG, com 16 anos, novinho demais, 16 anos, super animado, porque tinha passado até em primeiro lugar no curso dele, saiu de Sete Lagoas, foi para Belo Horizonte, né, uma universidade, e foi todo mundo naquela felicidade. E aí ele foi super bem no curso. Só que aconteceu, veio a pandemia, e também nós estamos diante de um ponto muito forte, né, que a pandemia também deixou os alunos, assim, o professor, mexeu demais com as emoções. E eu lembro que quando veio a pandemia, aí os alunos tiveram que se adaptar ao online, né? A UFMG ficou por um tempo parada, depois voltou. E aí nós percebemos que o rendimento do Felipe foi caindo, porque ele não estava se adaptando às aulas online. Os vídeos, trabalho, né? Ele entrou com uma expectativa na faculdade, não só ele, mas muitos alunos, e tiveram que usar de muita energia que tinha, que não tinha, para dar conta do resultado. E uma das dicas, né? Uma das dicas que a gente pode dar aí para os alunos que estão vivendo isso é parar, né? Foi isso que o Felipe fez, nós concordamos. Ele trancou, na época lá da pandemia, ano de 2021,
Ele trancou o semestre, foi se tratar, foi no médico, fez a terapia, né? Cuidou, parou tudo, repensou. E aí, no outro ano, quando voltou, aí ele voltou para a aula, e aí voltou aos estudos, e agora já rompeu de novo e está estudando novamente. Mas a gente vê que uma das dicas é, quando você não está bem, a vida é mais importante do que o estudo. Porque os pais ficam naquela pressão enorme, que tem que tirar nota, não pode trancar, não pode parar. Os pais ficam, às vezes, com medo do aluno desistir, mas, às vezes, o aluno não está aguentando a pressão. Então, tem que parar, tem que refletir, tem que cuidar da saúde, cuidar do mental, porque senão não tem cabeça para estudar emocionalmente, né, Elaine? Então, eu vi que eu passei por isso. Cuidamos do E você falou muito bem lembrado da pandemia. O que nós percebemos na pandemia? Que o aluno teve que se adaptar. No ensino remoto, ele não tinha esse hábito, ele queria vir para a aula, e se interagir com alunos e tal. O que aconteceu? Quando ele volta para a faculdade, ele já está mais individualista. Muitos casos, inclusive, fobia. Eles não queriam voltar para a faculdade, a se socializar, porque eles se acostumaram a ser individualista, a estudar muitas vezes sozinho. Então, voltar a fazer o contato com os amigos, aquele social, aquele espírito que é tão gostoso na faculdade. Você fez faculdade, eu fiz como tantos outros, alegres, sempre aquela juventude toda. A gente percebeu que quando eles voltaram, assim, eles estavam... tudo mudou. Tudo mudou. E isso, como um ponto que você falou, Felipe, né? Nós ficamos muito felizes quando ele entrou na faculdade, tudo muito novinho. E depois aconteceu o que aconteceu com a pandemia. É um tempo de parar, de respirar, como se recompor e depois voltar. Porque o que acontece? Essa pressão na Ruth, essa pressão, você vai voltar, tem que estudar, tem que tirar nota boa, não pode ficar de TP, não pode, de repente, não ser um proativo. Cada pessoa é diferente da outra. E aí que está, né? A questão de si. Aí entra também uma autossabotagem do próprio aluno. Ele achar que ele não é capaz de dar continuidade ao estudo. Ele é capaz de não vou conseguir fazer essa prova, não vou conseguir concluir esse curso. A nossa faculdade aqui tem muitos alunos que trabalham durante o dia e vêm à noite. Eles chegam cansados, mas eles vêm. E muitos deles chegam no meio do percurso aí do curso, eles desistem. Por quê? Porque falta alguma coisa. Falta o quê? Como respirar, vamos se organizar, vamos ter gestão de gerir, né? Administrar todo. Aí entra a questão de administrar o nosso tempo. Aí entra a questão de fazer um cronograma de estudo, de ver como que vai ser lidar também. Eu sei que eles gostam de sair no final de semana, mas tem a prova na segunda. Tudo isso é questão de administração de tempo também, né? E saber lidar com todas essas emoções. Eu sinto muito por esses jovens, porque eles muitas vezes saem da adolescência, da adulta, e encontram uma carga tão assim, grande responsabilidade, e tem que cumprir, tem que tirar nota, e tem que trabalhar, muitos trabalham, né? Então é complicado, é complicado. A gente pensa nisso. A gente está falando de um perfil de um jovem na faculdade, um perfil daquele que trabalha e que ele estuda. Mas também tem um perfil daquele jovem que vai com uma expectativa na faculdade de fazer amigo, de aproveitar a vida, de beber. Quantos que entram, né? Na questão de sair com a turma de amigos, de beber, de usar droga. Quantos vão conhecer a droga? Quantos que perdem, né? Não estuda nada, assim, vive uma vida totalmente... entra para a faculdade, às vezes, vê de sair melhor, né? Às vezes se perde, desiste, né? E decepciona. Então, a gente vê que o ambiente da faculdade, o ambiente universitário, vamos dizer assim, reúne todo tipo de pessoa. Sim, mais velho,
ele reúne pessoas com expectativas boas, pessoas com expectativas, né, às vezes frustradas, gente com dificuldade financeira, gente com muitas condições financeiras. E, embora tenha essa mistura de tantas pessoas, né, no ambiente acadêmico, algumas dicas que a gente poderia dar, né, que, resumindo o que você colocou, é a gestão das emoções. Os jovens se conhecem, porque eles vão na onda dos outros, não se conhecem, querem se autoafirmar através dos outros. E você falou muito bem lembrado a questão da autoafirmação. Ele fala, eu vou ter que fumar para mostrar que eu sou bom. Eu vou ter que beber porque a turminha está bebendo. Se eu não for beber, eu vou ficar de lado, eu não vou ser legal. Drogas, é a mesma coisa. Então, a cabeça dele é muitas emoções. Ele quer essa autoafirmação, ele é muito inseguro. E ele achando que indo junto, aí sim, ele é o legal, a ansiedade dele vai ficar tudo bem, ele vai ser o bambambam da turma. Ou vai estar se socializando, vai ser aceito, vamos colocar assim, vai ser aceito por aquele grupinho que é legal tomar cerveja, é legal fumar, é legal usar droga, é uma autoafirmação. E aí que tá, né? Aí começa o problema ainda maior, né? Começa o problema ainda maior da faculdade, é lidar com tudo isso. E aí a gente colocou aí os dois grandes, né, dificuldades que vai acontecer. Que de um lado é a depressão, sim, e de um lado a ansiedade, que são as duas, vamos dizer, as duas doenças mais que estão dominando, né, a sociedade, ou é a depressão ou é a ansiedade. E aí, caso é o jovem que está iniciando a aula, né, que vai iniciar, e quantos que estão entrando na vida acadêmica, aqueles novatos, calouros, né, que estão entrando. Uma das dicas importantes é a questão do tempo, da organização do tempo. Exatamente, organização que vai dar tempo, né, de fazer algum trabalho, deixa tudo para a última hora. É como sempre, né? A questão da gestão do tempo. Outro ponto também, na Ruth, que é saber lidar, não criar expectativa, não ser ansioso. Não criar expectativa de uma disciplina que ele vai ter só o ano que vem. Né? É isso, sabe? É criar expectativa daquela sala. Será que eu vou ser assim? Não crie expectativa. Você se matriculou numa faculdade, você está numa faculdade, dia após dia. Dia após dia. Criar expectativa não é legal. Só vai o quê? Só vai complicar, só vai sobrecarregar. Esgotamento mental. Essa ansiedade, ela faz você pensar disso, que o que gera ansiedade? A ansiedade tira o nosso tempo, não é verdade? E a expectativa é uma delas. O aluno começa as aulas dia primeiro, ele já nem está dormindo à noite, porque vai começar as aulas. Vai ter uma prova semana que vem, já fica assim apavorado, não vou conseguir. Frases negativas também. Não deve, eu não vou conseguir, não vou tirar nota, não sei nada, não sei nada. Essa é a frase, eu acho que toda a faculdade, eu não sei nada, eu vou tirar 0. Não crie expectativa, não fique ansioso. Faça o seu programa de estudo, um calendário para você estudar, né? Regule o seu tempo. Final de semana, vai passear, vai descansar. Organize o seu tempo de forma que sobre tempo para você. Para você estar com a sua família, com seus amigos, ter a sua liberdade, né? A liberdade que tantos querem. Liberdade de sair um pouquinho, liberdade de comer uma pizza, o que for, né? E o importante é o que você falou, planejamento dos estudos. Não criar expectativas, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Uhum. O Elani, eu estava olhando aqui numas dicas, né? De como manter a saúde mental, por incrível que pareça, né, para a gente manter a saúde mental diante de tanta pressão, porque o ambiente acadêmico, ele traz muita pressão, é um ambiente de muita pressão, tanto para o professor como para o aluno. A gente fala do estresse, que ele vem pelos estressores, tem os estressores externos, que é o dia da prova, o dia do trabalho, as coisas de fora, e tem os estressores que são internos.
Eu não vou mudar os estressores que vêm externos, porque é o professor que está determinando. Mas eu posso cuidar dos estressores internos. Só eu posso cuidar dos estressores internos. E aí a gente vê que pessoas, os estudantes, professores, a vida acadêmica, as pessoas às vezes querem estar muito preocupadas com os estressores externos, mas ele não cuida dos estressores internos. E aí eu quero colocar quais são as dicas dos estressores internos que eu preciso ter, porque na hora que eu estiver diante de uma ameaça, eu estou preparada para enfrentar. Porque o que acontece é que vai acontecer a pressão externa, vai acontecer, vai. E aí a pessoa está zerada. Como que ela pode estar bem para dar conta da pressão? Aí tem 7 hábitos que eu quero falar aqui, que serve não só para a vida acadêmica, mas para todos nós, mas para a gente ter noção de como que a gente está um pouco fora, né? Então, assim, 7 hábitos, 7 preocupações que a gente tem que ter. Essas são preocupações úteis. A primeira aqui é a gente sempre se preocupar com o índice da nossa massa corporal. Sempre se preocupar, porque a gente vai lá na balança, a gente olha sempre só o peso no total, mas a gente preocupar com esse índice, porque é isso que gera a gordura, a saúde, né? A gente tem que cuidar disso, preocupar com esse índice. A outro item que muita gente já não faz é fumar. Né? O cigarro vai trazendo, né? Vai prejudicando a saúde. Outro item importante que ajuda a gente na hora da pressão, você está com o corpo preparado, é a bebida moderada. Tem pessoas que elas não têm noção, mas ela exagera. Os jovens, eles acham muita vantagem beber, né, mostrar para o outro, mas só que o corpo não está preparado para a pressão. O corpo já está. Eu lembro quantos colegas, quando eu estudava, que chegavam na segunda-feira para fazer a prova. Acabado. Porque não sabe que aquilo ali é um momento da vida dele. Então, a bebida moderada. Outra, atividade física, que é uma correria. Quem trabalha, quem estuda, não tem tempo para atividade física. Então, isso é uma outra coisa que gera muita saúde para a gente. É pelo menos, né, ter durante a semana aí horas, né, de manter o exercício físico. Outras 2 coisas de alimentação que eu não sei se as pessoas controlam, mas olha que saudável seria se a gente se alimentasse. Tem uma receitinha aqui que fala 250 gramas de legumes por dia e 250 gramas de frutas por dia. Então, a alimentação ajuda a memória, ajuda o bem-estar, a disposição, a não ficar nervoso. Então, a gente vê que são dicas naturais. E a última, que fala também, né, da questão física da nossa saúde, é o dormir. E o dormir, a pessoa que dorme, né, de 6 a 9 horas, 6 a 8 horas, a pessoa tem uma disposição melhor. E isso é o que vai acumulando ao longo da vida. A gente dorme pouco, e aí no outro dia a gente não sabe qual vai ser o estressor que vem. Aí vem um estressor e meu corpo não está preparado para aquele estresse que vem naquele dia. Então eu não tenho energia para enfrentar. E aí por isso que vai adoecendo as pessoas, né? Então a vida acadêmica, por que ela se destaca das outras? Porque não para o estressor. O estressor não para. Ninguém espera você recompor de uma prova para fazer outra. No trabalho, para fazer outro. Né? Ninguém espera, é uma atrás da outra. Então, às vezes, a pessoa não está preparada, né, para enfrentar a universidade. Deixa eu só complementar. Quando os alunos vêm falar comigo para a apresentação da banca do TCC, eles chegam chorando, que eles falam assim, eu não vou conseguir falar, eu não sei, eu vou... Eu falei, gente, calma. Primeiro, dorme, descansa, coma uma barrinha, se você não quer comer uma barrinha de cereal, um suco, leve, você vem, apresenta, eles entram em pânico, aí que eu falo, a expectativa nem aconteceu, a ansiedade. Então, tem alunos que travam, chegam no TCC, eles literalmente param, eles ficam olhando para a banca, eles não falam nada. Porque trava, não sai nada. Mas por quê? Porque
não teve, como você falou, esse preparo. Então, esse preparo começa antes mesmo de entrar na vida acadêmica. Isso que você falou é para todos nós. Mas para quem está na vida acadêmica, tem um estresse, todos os anos aí que duraram o curso, é uma alimentação saudável. É dormir no mínimo, né? 6, 7 horas. Jovem gosta muito de dormir tarde, né? E tem que levantar cedo para trabalhar. Isso. Então, esses fatores que você falou é muito importante. Para chegar na hora lá do TCC, ele já está tranquilo, mas é tudo assim. Não é da noite para o dia, na noite. Não é. Isso daí é a mesma coisa para a prova. Não adianta estudar para a prova da véspera. Você tem que começar lá no começo. É a mesma coisa, esse estudo, né? Esse preparo. Desde o começo, você falou, alimentação saudável, como dormir, vamos fazer um planejamento, né? Vamos ter passeios mais saudáveis, para quando chegar lá no final, você ter o seu retorno. E é muito, muito isso mesmo que você falou. Uhum. E aí, Elaine, finalizando assim o nosso assunto, eu queria que você colocasse agora no final as considerações, assim, resumindo, o que você deixaria para as pessoas que estão nesse ambiente de vida acadêmica, para tanto professor como aluno de diversas idades, né? O que você colocaria, né, como considerações finais, assim, da importância de cuidar da saúde mental, né, nesse ambiente, para não adoecer? Primeiro, eu vou falar com os alunos. Por mais que seja, assim, ao mesmo tempo, é um ambiente gostoso, né, que todo mundo, todo aluno, que sai do ensino médio quer estudar, ele acaba trazendo muito medo para quem está entrando. O primeiro dia de aula é um momento muito marcante para todo aluno. Então, aproveite cada momento, não crie expectativas, não faça um monstro daquela disciplina, né? Não tenha medo, não sabe, tem dúvida, pergunta. Sempre pergunta para o colega, para o professor, que às vezes está em vergonha de perguntar para o professor, faça a pergunta. Não perca a oportunidade de obter esse conhecimento. A questão do cronograma, faça um planejamento de estudo. Todo dia, olha, eu vou estudar um pouquinho hoje, amanhã eu vou estudar mais um pouquinho. Não deixa para a véspera da prova para estudar, porque aí você vai ter um grande problema, vai chegar na prova, você não vai bem, aí vem a frustração e a decepção com você mesmo. Não faça isso, não crie expectativas. Faça um cronograma, um planejamento de estudo. Tenha uma vida saudável, se alimente bem, durma bem, passeie. Tenha uma vida social com seus amigos e não se culpe, não se cobre. Tudo tem o seu tempo. De repente, se o colega do lado assimilou melhor a vida do que você vai, no momento, assimilar da mesma forma. Todo mundo tem o seu limite. Então, tudo tem o seu tempo. Dentro da universidade, não criar expectativas. Faça um cronograma, um planejamento de estudo. Tem uma vida saudável. Esses aí são os 3 pontos principais. Para o professor. Professor, eu sei que tem muitas outras pressões, não só dentro do ambiente acadêmico. Ele tem a sua família, tem filhos, tem outra profissão. Chegando ao ambiente acadêmico, deixe tudo lá fora, por mais difícil que seja. Se entregue à docência. Você ama o que você faz. Você é eficiente no que você faz. Não sabote a sua eficiência. Tenha uma vida saudável. Se alimente bem. Não crie, não imagine coisas que você, de repente, não é. É aquela coisa de se auto-sabotar. Você é eficiente. Se você está num ambiente acadêmico, se você está numa faculdade, é porque você é competente. Se você chegou até aqui, você é competente para estar aqui. Então, não faça auto-sabotação. E outro ponto também importante, professor, acolha os seus alunos, observe os seus alunos. Não chegue apenas na sala de aula para dar aula. Ser professor é muito mais do que uma aula, é muito mais. É acolher o aluno, é saber observar o aluno,
é dar uma palavra, de repente está precisando de uma palavra, não da própria disciplina. E isso daí é mais recompensador do que qualquer outro fator. E chegar lá na frente, no dia da formatura, semana passada, a gente teve a semana toda de formatura. Como é gostoso, né? Eu participei de uma banda, da cerimonial, abraçar aquele aluno que muitas vezes veio para você chorando que não ia conseguir, que ia trancar, que ia desistir. E ali estava. Não existe, para um professor, eu acho uma satisfação maior de ver o seu aluno ali. E mais para frente, profissional, e mais para frente, até e além do seu professor. Então, é isso daí que eu falo para todos. E parabéns para todos os professores e docentes que deixam um pouquinho do seu tempo para dar um conhecimento aqui para os nossos alunos. É muito bem. E é importante, né, Eliane? Eu gostei muito que você foi super agora no final objetivo, eu fui anotando aqui, né? Foi muito legal, bem resumido. Desculpa, porque eu não tinha preparado nada, na Ruth estava lá no hoje. Mas ela está lá, eu falei, na Ruth do céu, eu estou enrolada na faculdade. Eu peguei uma sala que eu olhei, relógio 15 para as 9, meu Deus. Mas saiu. Porque realmente, né, Elaine, a vida que você tem aí na faculdade é muita correria. Talvez você é uma das pessoas que precisa, né? Tá bem atenta, né, cuidando da vida, da saúde mental dos outros e conservar a sua, porque não corre até a vida a saúde da gente vai, né? Então eu quero agradecer de ter contribuído aqui. O professor que nós falamos hoje é fundamental, porque todas as profissões que a gente tem no mundo vieram através de um professor. Então o professor, ele realmente precisa cuidar, né, da vida, da saúde dele, porque é uma profissão importantíssima. Ruth, deixa eu só, eu agradeço a oportunidade, desculpa da gente ter me pego assim de improviso. Quero agradecer também a minha mantenedora, as minhas mantenedoras aqui, que eu falei, olha, eu tenho uma live para fazer com a minha irmã, é rapidinho, elas me permitiram, deixei a mesa cheia de serviço lá. Quero agradecer a elas também e agradecer mais uma vez você e todos que estão ouvindo e vão ouvir. Se tiver algo que eu possa ajudar e orientar, estou à disposição. Eu aproveito, né, para dizer que cada irmão que eu tenho, nossa, me ajuda em uma área. E a minha irmã, a Elaine, né, ela é que resolve os assuntos jurídicos, tudo que eu tenho de assunto jurídico, a Elaine que me informa. É engraçado que eu falo até as revisões de português, quando eu fiz a faculdade, né? A Elaine que me ajuda com os trabalhos, é orientadora de trabalhos, né? Até divulga até o trabalho dela, ela faz revisão, né, do português, tudo. Até mesmo quando eu faço relatórios aqui na área da psicologia, quando eu tenho que entregar um relatório, todos eu mando para a Elaine revisar, corrigir. Né? Quando eu mando um relatório, que às vezes eu preciso mandar relatório, às vezes para o fórum, para alguma, né, audiência, alguma coisa assim mais séria, né? Então eu mando tudo revisar. Então eu dou até essa dica para você. Peça ajuda. Para que a gente vai ficar se estressando em áreas que a gente não domina? Sendo que Deus deixa outras pessoas com habilidades que faz a gente ser tão importantes quanto o outro, cada um na sua área. E agradeço, né? Todo mundo que participou, a Fátima que está aí, a minha mãe, né? A mãe que está sempre participando. Agradeço a filha da minha irmã Elaine, a Natália. Ela fez as artes, a divulgação para mim, de tudo do Janeiro Branco aí, ela que fez para mim os convites. Então, assim, a minha família participou demais. Então, hoje, como é o último dia aí das lives com os irmãos, agradeço meus irmãos aí que contribuíram muito, né, com esses conteúdos aí, trazendo saúde mental. E se você perdeu algum, tá tudo salvo. Você pode voltar. A imagem não ficou tão boa, né, mas o conteúdo do áudio aí dá para você pegar, tá bom? Então, eu agradeço todo mundo aí, tá? E um abraço para todos e vão acompanhando aí a gente. Elaine, muito obrigada, viu? Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada a você pela oportunidade. Um beijo. Tá jóia, Elaine. Outro. Tchau. Natália, com Deus. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.